O jeito certo para você desenvolver glúteos. Você já deve ter ouvido por aí que se você fizer apenas um exercício que é considerado o exercício global, o exercício mãe, o agachamento, o seu glúteo ele vai se desenvolver por completo. E nesse vídeo de hoje aqui do canal, eu vou mostrar para você que existem estratégias muito melhores que a gente consegue utilizar para desenvolver o seu glúteo mais rápido, de forma mais eficiente e como um todo, não apenas uma parte. Para vocês entenderem melhor, o nosso glúteo, a gente pode dividir ele em algumas partes, tá? Glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, e cada parte dessa tem vários, digamos que feixes de fibra. O seu músculo é como se ele fosse um leque, ele tem várias partes, e para a gente conseguir buscar esse músculo e desenvolver ele da melhor forma, para você ficar com aquele glúteo redondinho, um glúteo de gota, um glúteo bonito na sua roupa ou quando você vai para a praia, a gente precisa desenvolver todas as partes desse glúteo. Senão você vai ficar com o glúteo só com essa parte aqui de cima alta ou só com essa parte aqui de baixo grande, e a gente precisa desenvolver ele como um todo, principalmente aqui nas laterais, na parte do glúteo médio. E eu vou te mostrar hoje alguns exercícios para você conseguir desenvolver o glúteo de forma completa. O exercício que é tido como um exercício padrão, como um exercício mãe, ele é realmente muito bom para o seu glúteo, que é aqui o agachamento. Só que não basta que a gente faça ele para desenvolver o seu glúteo de forma completa. Mas eu vou te passar a execução aqui no agachamento para a gente otimizar, porque não se engana. Não é fazer o agachamento de qualquer maneira que você vai conseguir desenvolver o glúteo. A gente precisa de técnica e de profundidade. Por exemplo, se a gente vem aqui para o agachamento e vai fazer o movimento pensando em desenvolver glúteos, e a gente faz um agachamento parcial, ou seja, você só agacha um pouquinho e volta, a sua ativação de glúteo ela vai ser muito pouca, porque o seu glúteo vai trabalhar melhor quando a gente fizer profundidades maiores de agachamento. Então, não basta que você agache até aqui. Quando você agacha tão pouquinho, quando você desce só até aqui, o seu glúteo ele não vai trabalhar tanto. Para ele trabalhar mais, a gente precisa flexionar mais o quadril. A gente precisa descer mais para o seu glúteo se alongue e consiga empurrar o seu corpo de volta. Então a gente vai se concentrar em amplitudes maiores. Segura a barra, desce projetando o joelho para frente e buscando uma amplitude maior de movimento. Isso vai fazer com que seu glúteo trabalhe de uma forma mais eficiente. Mas como eu disse, não basta isso para que o seu glúteo se desenvolva. E aí a gente vai precisar usar uns aliados para que o seu glúteo se desenvolva de forma completa. E o seu segundo aliado para desenvolver o glúteo vai ser a elevação pélvica. Vamos nessa. O seu segundo aliado para a gente desenvolver glúteos com formato bem legal e com volume bem legal também, vai ser a elevação pélvica. Um excelente exercício para desenvolver glúteo, porque a gente consegue pegar bastante peso, a gente consegue ativar bem o glúteo, a gente consegue contrair bem essa musculatura. Então, aqui na elevação pélvica, vai te ajudar a trabalhar o seu glúteo de uma forma que o agachamento não ajuda. Então, vocês começam a entender que quando a gente começa a montar o seu treino como se fosse um quebra-cabeça, o seu glúteo ele se molda da mesma forma, de forma inteligente. E aqui a gente vai prestar atenção em alguns detalhes. É muito comum que na elevação pélvica vocês coloquem o pé lá na frente e aí quando vocês vão jogar para cima, vocês esticam o joelho. Desce e estica o joelho. Isso aqui vai fazer com que seu glúteo não tenha uma ativação tão boa, você não vai conseguir sentir tanto ele, e também vai fazer com que você compense o movimento. Para ajustar isso, a gente vai puxar o pé pouco para trás, sempre deixando seu tornozelo embaixo do seu joelho. Você vai manter um grau de flexão de joelho mesmo quando você subir. E aí a gente consegue trabalhar mais o glúteo. Outra coisa muito importante, quando você subir, evita só dar uma barrigada para cima e fazer uma curvatura muito grande aqui na região da sua lombar. Senão você vai acabar sentindo dor e não vai sentir o glúteo, não vai conseguir progredir no exercício. Então,
tornozelo embaixo do joelho, olha para frente e faz um movimento de encaixar o seu quadril, como se você quisesse apertar bem o seu glúteo. Se mantém olhando para frente e contrai o glúteo. Olha a diferença de movimento que a gente tem aqui. Ao invés de você dar uma barrigada de qualquer jeito, se mantém olhando para frente e encaixa o glúteo. Isso vai mudar completamente o seu treino. E por fim, a gente tem o queridinho aqui na polia. Por que é muito interessante a gente utilizar a polia no treino de glúteo? Que a gente consegue manipular de forma que a gente vai trabalhar o seu glúteo em porções diferentes. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, aqui na polia, a gente vai ter a famosa extensão de quadril na polia, ou coice, como vocês preferirem. Existem diversas formas de fazer esse exercício. E é isso que é muito legal. Você pode fazer ele com o tronco inclinado e chutando aqui com a perna esticada, com a perna reta. Você pode fazer com o tronco inclinado, o joelho dobrado e fazendo a extensão de joelho junto com a extensão da perna. E você também pode fazer com o tronco reto e só fazendo a extensão da perna. São 3 variações diferentes. E lembra que eu falei para vocês lá no início que o nosso glúteo ele tem diversas fibras, diversos pontos? Então, é justamente essa variedade de exercícios que vai fazer com que o seu glúteo se desenvolva por um todo. E aqui, de acordo com que você se afasta da polia, inclina o tronco, deixa o tronco reto, faz com a perna esticada ou faz com a perna dobrada, vai mudar a forma com que o seu glúteo trabalha no movimento. E é justamente isso que vai deixar o seu treino de glúteo rico. E daqui a algum tempo, com a sua assiduidade de treino, você vai ter um glúteo desenvolvido em todas as partes e um formato de glúteo bonito. E assim, a gente fez várias variações de movimentos que todas contribuíram para o desenvolvimento do seu glúteo máximo, que é essa parte aqui de trás. Glúteo máximo é essa parte aqui de trás, glúteo médio essa parte aqui do lado. E é justamente nele que a gente vai focar agora. A gente viu variações que utilizam bastante o glúteo máximo e agora chegou a vez do glúteo médio. Glúteo médio, a gente trabalha muito bem ele quando a gente pensa em abduções, quando a gente pensa nesse movimento de abrir a perna. E como a gente estava aqui na polia, a gente vai continuar aqui e a gente vai começar pensando na abdução de quadril. Segurou aqui, pode se afastar ligeiramente da polia, porque se você ficar aqui muito perto, ó, aqui a gente já perde tensão do movimento. Então o que você vai fazer? Se afasta um pouquinho aqui da polia, olha para frente, segura na polia para que você tenha estabilidade de movimento e faz a abdução. Voltou, até o seu pé ficar levemente na frente do seu tronco e abduz novamente. Esse movimento aqui. O que é muito importante vocês se atentarem? Às vezes, vocês, para tentarem pegar mais peso, vocês compensam o movimento. E aí, o que vocês fazem? Coloca o pé aqui na frente e dá um impulso com a coluna para tentar fazer o movimento. E aí, vocês acabam compensando, sentindo dor na lombar, desenvolvendo menos o glúteo. Uma outra compensação que vocês fazem também é, vocês abrem demais a perna. E aí, para abrir a perna demais, vocês ficam toda torta. Seu quadril, ele tem um limite de abdução. E é esse limite que a gente vai respeitar. Então, quando você abrir a perna, que você perceber que para passar daqui, essa parte sua vai desalinhar, você não vai passar. Voltou, abriu. Chegou no limite, volta. Esse movimento aqui já é o suficiente para a gente ter um excelente trabalho de glúteo. Ah, João, mas eu não consigo pegar muito peso fazendo esses ajustes que você fez. Se eu ficar todo certinho assim, eu consigo pegar só 1 ou 2 placas. Não se preocupa. O exercício é um exercício que não permite você pegar muito peso mesmo. Você só tem que se concentrar em contrair essa musculatura e não compensar no movimento. E agora, para a gente finalizar o vídeo, com uma queridinha do seu glúteo principalmente, a gente vai falar sobre mais uma abdução. Nesse caso aqui, a gente tem uma abdução, uma extensão de quadril. É uma máquina que ela vai mesclar 2 movimentos. Mas pode ser que na sua academia você não tenha essa. Você vai ter aquela de abrir convencional. Aqui, ó, vem comigo. É essa abdutora aqui.
muito provavelmente você vai ter essa daqui na sua academia. Então a gente pode realizar nela. E agora a gente vai ver pontos importantes desse movimento. Primeiro passo que você tem que se atentar da abdutora. O posicionamento do seu pé. Às vezes, vocês colocam o pé muito na beira, muito para fora do equipamento, e aí o seu pé fica mais para fora do que o seu joelho. O que é que acontece? Quando você vai abrir, você coloca a força completamente no pé e não aplica força no joelho. Não faz assim. Vamos nos concentrar em fazer força no joelho para abrir a perna. Então, você puxa o pé um pouquinho mais para dentro, para que a força seja aplicada no seu joelho. Outro ponto muito importante é, não compensa o movimento fazendo um movimento na coluna. Isso aqui é muito perigoso, porque se você tiver algum tipo de protusão discal, de hérnia de disco, sentir dor lombar, vai agravar a sua dor lombar. Então você vai sempre se segurar aqui embaixo, contrair o abdômen e fazer a força de abdução. Mesma coisa que a gente viu na abdução ali na polia. Se você chegar em um ponto que você abre e sente que vai compensar com a coluna, não precisa chegar até lá. Vai abrir até o limite do seu quadril e voltar. Abre até o limite do quadril e volta. Já é o suficiente para a gente ter um excelente trabalho de glúteo médio. Não precisa abrir mais do que isso. Vocês viram aí que existem várias outras opções para a gente trabalhar o nosso glúteo de forma total, que não é só o agachamento. E que a gente utilizar tudo isso ao nosso favor vai fazer com que a gente otimize muito o nosso treinamento e desenvolva o nosso glúteo de forma muito mais eficiente. E assim, uma coisa que vai importar muito nesses exercícios é a contração abdominal. Se você não tiver uma contração abdominal eficiente, você não vai conseguir manter o seu corpo estabilizado para executar, por exemplo, o agachamento com uma boa profundidade, a cadeira abdutora sem compensar com a sua pelve. Só que isso eu vou deixar no próximo vídeo aqui no canal, um vídeo falando sobre ativação da manobra de brace. Pode procurar, eu vou deixar ele aparecendo aqui em algum local da tela, que vai ser essencial para você otimizar os seus resultados. E se você estiver querendo ajuda, está se sentindo meio perdida com o treino, quer algo mais certo para seguir, quer treino, quer dieta, quer uma calculadora de calorias, tudo em um só lugar, você precisa conhecer o Clube do Treino. O Clube do Treino é um aplicativo onde eu desenvolvi tudo que vai ter, o que é necessário para você ter os melhores resultados que você já teve de uma forma simples, prática e principalmente com excelente custo-benefício. A gente tem diversas dietas, diversos treinos, a gente tem uma calculadora que você consegue ver quantas calorias você precisa para encaixar no seu dia e conseguir aquele resultado que você tanto procura. Vai ser o primeiro link aqui embaixo, clubedotreino.app.br. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para acelerar os seus resultados.